Olá, professores, avaliadores, telespectadores. Vou dar início agora ao meu trabalho de conclusão de curso TCC2, que tem como tema Estudos Técnicos Econômicos para a determinação do melhor tipo de argamassa para alvenarias em prédios verticais. Um estudo de caso no edifício Vilas do Lago, na cidade de Santarém, Pará. O acadêmico Felipe Fabiano Zanella, orientador, professor engenheiro civil Sérgio Gouveia de Mello. Os tópicos a serem apresentados são: introdução, referencial teórico, materiais e métodos, resultados e discussões, considerações finais, sugestões para trabalhos futuros e referências. No setor da construção civil, está em constante busca por soluções que possibilitem aumento da produtividade nos processos construtivos sem que haja perda da qualidade, ainda que muitas áreas dessas argamassas são evidenciadas por tal problema de produtividade, o elevado tempo da mão de obra para seu preparo, além de grandes incidências de patologias. O objetivo desta pesquisa foi de propor uma nova tecnologia para assentamento de alvenaria cerâmica, com o uso de argamassa pronta não cimentícia, analisando qual se torna mais viável financeiramente. Estima-se que a argamassa foi desenvolvida na Pérsia Antiga, onde se usava-se alvenaria de tijolo seco pelo sol com um assentamento de argamassa à base de cal, no seu desenvolvimento como sistema construtivo. Contudo, ocorreu em Roma. Ela é composta por mistura de aglomerantes como água, agregado miúdo, podendo também ser acrescentados aditivos que têm finalidade de melhorar suas características. Segundo Carina 2016, a argamassa usada na construção é definida pela NBR 13281 como uma combinação homogênea de agregados inorgânicos e água, podendo conter ou não nessa mistura aditivos e adições. A argamassa convencional pode ser preparada em obra e é composta de cimento Portland, areia e água. Pode ser homogeneizada na betoneira ou até mesmo uma cera manual, como podemos ver aí na figura 1, uma argamassa já homogeneizada. Componentes da argamassa, que são o cimento Portland, a areia, a água e a cal hidratada. O cimento Portland da empresa utilizado foi o cimento Nassau CP2E32. O preparo e execução basicamente faz por produção de argamassa em obra, utilizando o traço apropriado com a utilização do uso de cal ou não. A argamassa polimérica foi desenvolvida visando a necessidade da inovação, praticidade, que já se oferecia na Europa, devido à sua resistência à compressão e elevada capacidade aderente. A argamassa polimérica wall-fix em estudo, ela já vem pronta para uso, facilitando muito o trabalho nas obras, sem que a necessidade de fazer alguma mistura extra antes de utilizar, proporcionando assim velocidade e praticidade. Como mostra na figura 2, ela vem em baldes, argamassa wall-fix. Sua aplicação deve ser em peças, como tijolos e blocos, não podem estar molhados, por conta pode prejudicar a sua adesão final, como podemos ver na figura 3 essa aplicação. Materiais e métodos. Nesse capítulo será apresentado a metodologia utilizada para a realização do estudo em questão. Começa desde a coleta até a caracterização dos materiais empregados até a execução. A coleta de dados foi elaborada e feita para a execução de 1 metro quadrado de alvenaria. A obra em estudo foi o Vilas do Lago, composto por 17 pavimentos, que se dividem em 15 andares tipo, com 7 apartamentos cada, um pilotis com 4 apartamentos e um andar térreo, como podemos ver na figura 4. A estrutura está totalmente concluída e recentemente finalizada o revestimento de cerâmica, de tijolo. A caracterização dos materiais, pela convencional, ela foi feita com um traço de 1:8, cimento e areia, com adição de aditivo para dar liga à massa. O material constituinte é o cimento, como eu falei anteriormente, o CP2E32, eram fornecidos em sacos de 50 kg e armazenados e empilhados em no máximo 10 sacos, 30 cm da parede. A argamassa pronta não cimentícia, ela se dá por sua principal função no assentamento de tijolos e blocos, devido à sua falta de normas. Ela ainda não pode ser utilizada para alvenarias de vedação de alvenaria estrutural.
Aqui um quadro 2, informações do fabricante, que o custo de produto de cada balde é de R$ 69,00, R$ 2,30 o quilo, que no caso tem 30 quilos o balde, e no valor total do produto é pego 10% do valor total para frete. Algumas outras características, que uma figura 9 das embalagens do fabricante, e na figura 10 é a mesma embalagem aberta. A bisnaga vazia aqui na figura 11, e na figura 12 essa mesma bisnaga vazia cheia. A logística da compra dos materiais, como mostra no gráfico 1, nós temos a argamassa pronta, como ela vem de fora, ela tem um tempo de 30 dias para chegar na empresa. E já que a compra dos materiais da convencional é bem facilitada, temos ali no gráfico que no máximo 2 dias elas já estão, de 1 a 2 dias já estão na obra, né? Com a argamassa industrializada já com a argamassa industrializada era um pouco mais complexo. Ela pegava meio rodoviário, fluvial, até chegar na obra. A descarga desses materiais da argamassa convencional era feita por etapas. Primeiro o pedido do material, depois depositado em baias, onde o próprio fornecedor descarregava. Já o cimento era fornecido pelo caminhão da empresa em sacos de 50 kg. O estoque da argamassa polimérica era quinzenal, para fazer esse rodízio de estoque, para gerar uma movimentação mínima de funcionários. Podemos ver aí no quadro 2, utilizando 2 funcionários e desconsiderando o tempo da areia, da argamassa convencional e na pronta. Temos aí um comparativo final de 26% melhor para a argamassa convencional, porque a argamassa pronta necessitava de mais atenção do descarregamento. Já com o tempo da areia, nós temos 32% de comparativo melhor para a argamassa pronta, por conta desse acréscimo da areia, o tempo da areia. Aí, no quadro 3, as áreas necessárias para armazenamento, cimento, areia, cal e polimérica. Podemos ver que a área necessária para armazenamento da polimérica era de 1,26 metros quadrados. O armazenamento em 1 metro quadrado, a argamassa pronta, ela tinha um comparativo muito bom, de 78%, por conta que ela não precisava, né, dessa área muito grande de estoque. A validade dos materiais, de acordo com o fabricante, é de 90 dias para o cimento e para a argamassa pronta 6 meses, mas a empresa utilizava no máximo 30 dias para o cimento, como podemos ver no gráfico 2. Na confecção dos traços das argamassas, temos a NBR 7200, que diz que para fazer um traço adequado tem que ter alguns equipamentos que tem um volume correto para poder fazer essa dosagem correta, né? E no quadro 5, o traço de argamassa convencional utilizado pela empresa, de 1:8, e a argamassa pronta não necessita de traço, né? O tempo de mistura de cada material, 5,5 minutos para o cimento, areia com aditivo, que é o convencional. Para a argamassa pronta, como já vem pronta, não tem um certo tempo, né? Transporte vertical dos materiais, no caso da argamassa convencional, era feita através de jericas. Foi utilizada ali uma base de cálculo. E para a argamassa pronta, eram levados também nos elevadores de cremalheiras apenas os baldes, né? E o comparativo foi melhor para a argamassa pronta, por conta que era de mais fácil deslocamento. No gráfico 3, o tempo de reação de cada uma, 180 minutos para início da pega da argamassa convencional e 24 horas para a argamassa pronta. Esse 24 horas seria a secagem completa dela. A produtividade no assentamento da alvenaria foram feitos em 17 pavimentos, né, sendo que o térreo e o pilotis, o penúltimo e o último, era com argamassa convencional devido a movimentações do prédio. Com isso, fez necessário conhecer o quanto foi produzido em cada período de tempo. Aqui na tabela 6 mostra a produtividade, hora homem, dos funcionários da empresa, em que a argamassa convencional, quando foi feita a medição e acompanhamento de obra,
ela tinha uma média de 10,85 metros quadrados por dia, a execução de um pedreiro. Com a argamassa pronta, o pedreiro acabou consumindo, executando mais, né, que pulou para 16,67. Com a redução dos elementos maciços, as juntas de argamassa, em substituição a este aumento de elementos vazados, os tijolos cerâmicos, é de se esperar a redução significativa do conjunto como um todo. Os pavimentos analisados nesta pesquisa foram do terceiro andar ao 15º, tendo sua alvenaria interna de 500 metros quadrados e externa com 200 metros quadrados, com tijolos diferentes, de 8 e 12 furos. O peso total do tijolo, aqui foi feito o peso total do tijolo por andar, um cálculo total. Aqui na tabela 8, o peso total do tijolo por andar, de 54.460. E na somatória, no caso essa tabela 8 diz dos dois tijolos, né? Que foi no total de 54.460. E na tabela 9 tem-se multiplicado-se pela quantidade de pavimentos, que seria 13, de 707.980 quilos. Na tabela 10, nós temos aí com quantidade de argamassa, do tijolo e da argamassa, né? E a diferença entre eles, os dois tipos de tijolo, foi 1.750 kg. E na tabela 11, nós temos o peso total do tijolo com 12 furos, né? Na tabela 10 foi com 8 furos e na tabela 11 foi com o tijolo 12 furos. Mas também uma diferença significativa. Na tabela 2, o peso total do tijolo também com argamassa de 8 furos, a diferença entre eles. E na tabela 13, de 12 furos. Podemos ver que, analisando bem atentamente essas tabelas, podemos ver uma alta diferença entre peso de estrutura de alvenaria numa edificação. Com isso, teve-se um ajuste no nível das fiadas, fica mais bonito com a argamassa convencional, né? Já com a argamassa polimérica, teve uma dificuldade que era no assentamento, no começo, que era com a colocação de lascas por conta do alinhamento, né? Que não se tinha um alinhamento muito bom por conta também do tamanho dos tijolos. Por isso foi feito o acréscimo dessa junta horizontal, como mostra na figura 15. Já com a argamassa tem uma alta resistência à colagem, né? Ela não, na hora da quebra da alvenaria, para mudança de acordo com o cliente pedia, ela acabava gerando, não dando para fazer esse reaproveitamento do tijolo. Resultados e discussões, o comparativo entre elas duas, eles foram compatíveis em relação aos outros resultados realizados por autores diversos, como exemplifica o Rocha 2012, que mostrou-se econômica em relação às outras argamassas de assentamento estudadas. Em média são 24% a mais econômicas para cada metro quadrado e produzem em média 85% a mais. Na análise foi feita totalmente através das tabelas, por meio de software, estudo, medição. Ao longo dessa pesquisa é possível afirmar quais são as vantagens e desvantagens dessa argamassa. Tá? Todas as vantagens: um ganho, facilidade, uma maior facilidade na descarga, um espaço, um maior tempo na validade, melhor produtividade, um menor peso da alvenaria. As desvantagens, né? Uma perca total de alvenaria, a dificuldade no ajuste das fiadas. Discussões: percebe que ao se tratar do custo de mão de obra para execução, há uma grande economia de aproximadamente 80% ao se utilizar a argamassa polimérica. Dentre os dois tipos de tecnologia, a mais econômica foi a de se utilizar a argamassa polimérica do que com a argamassa convencional por vários fatores. A argamassa polimérica mostra-se mais barata em relação ao valor por metro quadrado, devido a sua quantidade de utilização ser pouca, sem contar com o ganho de velocidade na produção, não precisando ter muitos funcionários para executá-la. Também, no caso da argamassa convencional, o pedreiro cansava mais também. Na argamassa polimérica ele consegue ter um descanso melhor, né? Uma produtividade maior no final do dia.
Vale ressaltar também que levar em consideração, assim como aqui na conclusão, o custo dessa execução de cada tipo, o tempo de execução de cada uma, pois vai interferir diretamente no prazo da entrega da obra. Baseado nessas informações dispostas nesse estudo, conclui-se que, dada a finalidade desta edificação, o método executivo com argamassa polimérica é mais viável a ser utilizado para este empreendimento, apresentando o custo de 15% menor em relação à argamassa convencional. Minhas sugestões para trabalhos futuros é que seja feito a comparação de resistência mecânica entre elas duas, as patologias relacionadas às duas tecnologias, um teste de arrancamento de cada tipo de argamassa e um estudo técnico-econômico para a utilização desse mesmo tipo, dessas mesmas tecnologias em residências. Aqui estão minhas referências. E muito obrigado, quero agradecer a todos os professores e colaboradores e avaliadores. Obrigado.